Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 4 histórias reais assustadoras que aconteceram dirigindo à noite. Deixe seu like e se inscreva no canal. Trabalho para uma empresa que me permite trabalhar em casa na maioria das vezes, mas é esperado que eu vá até lá uma vez por semana, seja na quinta ou na sexta-feira. Como é uma hora de viagem de ida e volta, fico feliz que seja apenas uma vez por semana. Depois do trabalho, geralmente me encontrava com meus colegas pegando um jantar ou uma bebida. Por causa disso, já eram quase 11 da noite quando peguei a estrada. A rodovia era uma estrada estreita de 2 pistas, bem iluminada por postes de luz, mas deserta, o que tornava a viagem solitária. Esse trecho específico da estrada era conhecido pela falta de sinal de celular, uma realidade da qual eu estava dolorosamente ciente, já que eu dirigia por ali com frequência. Eu sempre me certificava de ter um podcast baixado para a viagem, caso contrário seria muito chato. Aquela noite a viagem foi sem incidentes até eu avistar uma van escura no acostamento, não muito longe de um poste de luz. Sem luz de alerta e sem movimento, apenas parada lá no escuro. Normalmente eu teria passado direto, mas algo me impulsionou a parar. Talvez eles precisassem de ajuda, pensei. Como havia poucos carros por ali, levaria um tempo até que alguém pudesse receber ajuda. Então, pelo menos eu queria parar e ter certeza de que ninguém estava ferido. Eu parei alguns carros atrás e mudei para o ponto morto. Então saí e caminhei em direção à van. Parecia vazia, todas as portas estavam fechadas e não havia sinal de ninguém por perto. Levei um momento para olhar ao redor da área, imaginando se havia algo que eu pudesse fazer. Não havia muito o que fazer, já que não havia sinal de celular. Eu estava prestes a sair e talvez ligar para a polícia mais tarde, mas de repente um homem emergiu da mata ao lado da estrada. Ele parecia comum o suficiente e explicou que havia parado para uma rápida pausa no banheiro. Ele parecia amigável enquanto conversávamos, e eu disse a ele que parei para ver se alguém precisava de ajuda. Ele pareceu genuinamente apreciar. Apertei a mão do homem e estávamos prestes a seguir caminhos separados, quando olhei para o braço dele e vi uma mancha que parecia sangue. Não disse nada na hora, então me virei e voltei para o meu carro. Fiquei ali sentado, observando enquanto a van se afastava. Não fui embora imediatamente, pois fiquei pensando sobre isso por um tempo. Havia algo naquele cara que me incomodava. Como estava curioso, decidi dar uma olhada na mata, esperando não encontrar nada e poder me tranquilizar. Saí do carro e peguei meu celular para usá-lo como lanterna. Não me aventurei muito, talvez uns 15 metros, quando tropecei em uma lona azul enrolada no chão da floresta. Não ousei tocar nela, quanto mais descobrir o que poderia estar por baixo. Mas dei uma olhada de perto. Definitivamente havia algum sangue na lona e parecia fresco. Virei-me e corri de volta para a estrada. Quase tropecei 2 vezes enquanto subia de volta para a rodovia. Quando cheguei ao meu carro, entrei, mas antes que eu pudesse sair, vi luzes vermelhas de freio se aproximando de mim. Era a van. Sem perder um segundo, liguei o motor e acelerei. A van seguiu por um tempo, mas eu era mais rápido e consegui despistá-la. Não gosto de correr, mas nesse caso não tive escolha. Assim que estava de volta para a área de serviço, liguei para a polícia. Os policiais pareceram levar meu relato a sério e prometeram investigar a área o mais rápido possível. Dei a eles todos os detalhes que pude lembrar, esperando que fosse suficiente para encontrar o que quer que estivesse escondido lá. Dias se passaram e finalmente o vi de volta da polícia. Eles foram ao local que descrevi, mas não encontraram nada. Não havia sinal da van, do homem ou da lona. Perguntei ao policial se ele tinha certeza, e ele me disse que enviaram uma equipe de busca com 5 pessoas para vasculhar a área. Passaram um dia inteiro lá procurando, mas não encontraram nada. Durante esse tempo, eu sabia que o homem tinha movido. Não havia como não ter encontrado 15 metros da estrada. Fui levado até a delegacia para dar uma descrição completa do homem e do veículo, e depois fui mandado para casa. Nos próximos dias, esperei ouvir algo da polícia, mas a ligação nunca veio. Não pude deixar de considerar o pior caso, mas havia cervos na área. É possível que ele tenha atropelado um na estrada e decidido jogá-lo na mata, em vez de chamar ajuda. Porém, isso não explicaria por que ele me seguiu depois. No entanto, e não explicaria por que
Ele estava preocupado o suficiente para voltar em primeiro lugar. Não é ilegal bater acidentalmente em um animal na estrada, então não faz sentido. Fiz uma busca por pessoas desaparecidas na área e nada parecia coincidir com o momento em que vi o homem. Então, não posso dizer o que aconteceu naquela noite. Até onde sei, ele ainda está lá fora. Então, ainda me preocupo que ele apareça em algum momento e me jogue da estrada pelo que vi. Deixe seu like e se inscreva no canal. Este incidente aconteceu com minha irmã mais nova, Sylvia, há apenas alguns meses. Uma de suas amigas, Leia, estava comemorando seu aniversário de 21 anos. Ela convidou minha irmã e outras duas amigas, Nancy e Jennifer, para a celebração, que na verdade era uma noite só de garotas. Elas planejaram fazer um pequeno passeio, jantar e terminar o dia com um filme que todos estavam ansiosos para assistir. Leia já havia declarado que todas as despesas seriam por conta dela, afinal, era ela quem estava organizando a festa. Ela disse que reservaria os ingressos do filme online antecipadamente para o horário das 8 da noite. Por volta das 10 da noite, elas estariam indo para casa. Tudo ocorreu conforme planejado. As 4 garotas jantaram cedo por volta das 15 para as 8 e depois seguiram para o cinema. Foi então que perceberam que as coisas não estavam indo conforme o planejado. Leia não havia reservado os ingressos como havia dito, e não havia assentos o suficiente para o horário desejado. Até mesmo a próxima sessão estava esgotada, mas a seguinte tinha muitos lugares vagos. Elas debateram se deveriam reservar o horário das 10h30 ou assistir no dia seguinte. Decidiram reservar o horário mais tarde. Depois de passarem algumas horas no shopping, elas voltaram ao cinema. O cinema não estava tão vazio como esperavam. Havia alguns casais e um grupo de amigos, mas um grupo de 3 homens chamou a atenção delas. Tinham entre 30 e poucos anos e estavam rindo, assobiando e fazendo comentários obscenos durante o filme. Nancy suspeitou que estivessem chapados, considerando que estavam sentados alguns assentos à frente delas. Elas não se preocuparam com isso até cerca de 1 hora depois. Sylvia então notou que os assentos estavam vazios e talvez os homens tivessem ido embora. Mas logo percebeu que eles tinham se mudado para a parte de trás, com uma única fileira os separando novamente. Elas não deram muita importância. Era estranho, mas talvez eles quisessem uma melhor visão. 15 minutos depois, Nancy, que estava no canto, ouviu risos surgindo do outro lado da fileira. E lá estavam eles, sentados na mesma fileira que elas. De todos os lugares, por que eles sentariam na mesma fileira que a nossa? Sussurrou Nancy. Leia era a pessoa mais tranquila do grupo. Ela pediu a Nancy para relaxar e não estragar a experiência do filme. Em 15 minutos tudo estaria acabado e elas poderiam ir embora. Mas à medida que o filme avançava, as risadas e sussurros dos homens só aumentavam. Eles até conseguiram se mover alguns assentos mais perto das garotas. Dessa vez, não era só Nancy, até as outras estavam preocupadas. Antes mesmo dos créditos finais rolarem, elas pularam de seus lugares e marcharam em direção à saída. Assim que saíram, tentaram chamar um táxi. Nancy e Jennifer dividiam um apartamento e Sylvia morava com alguns minutos dali. a poucos minutos dali, na mesma área. Elas planejavam dividir um táxi e do apartamento de Nancy, Sylvia voltaria para o seu. Leia morava na direção oposta, com seus pais, e Sylvia, depois de um pouco de luta, conseguiu chamar um táxi. Leia ainda estava tentando, mas não conseguia encontrar ninguém para levá-la, já que era muito tarde. Elas ficaram na calçada esperando por um táxi e Nancy avistou o grupo dos homens novamente, mas felizmente eles estavam do outro lado da rua, caminhando na direção oposta. Após 5 minutos o táxi dela chegou, mas Leia ainda não conseguia chamar seu táxi. Ela declarou que ligaria para o irmão buscá-la, mas ele não ficaria feliz porque já era tão tarde. Ela não tinha outra opção, mas pediu para as outras garotas irem embora, mas elas estavam relutantes porque não era seguro esperar ali sozinhas, nem mesmo por 15 minutos. E se aqueles caras voltassem? Perguntou Nancy. Leia tinha certeza de que eles tinham ido embora e insistiu que não iria com as outras, pois seria mais longe de sua casa. 2 minutos na discussão, elas perceberam que não conseguiriam mudar a opinião de Leia. Nancy entrou no carro, seguida por Sylvia. Jennifer hesitou por um momento e depois levou Leia para dentro do carro, apesar dos protestos dela. Depois que estavam dentro, Jennifer informou aos outros que viu os homens novamente atrás delas.
Dessa vez, eles estavam vindo na direção do cinema em linha reta, na direção delas. As garotas conseguiram chegar ao apartamento de Nancy em segurança. Depois do dia agitado, elas só queriam dormir. Sylvia também queria voltar para o seu lugar e relaxar um pouco, mas Jennifer a convenceu a ficar para que pudesse jogar alguns jogos até sentirem sono. Sylvia concordou relutantemente e ficou grata por ter concordado, porque 10 minutos depois de entrarem no apartamento, Nancy ouviu música alta do lado de fora. Ela correu até a janela e espiou pelas cortinas. O que viu deu-lhe arrepios e ela rapidamente fechou as cortinas. Sylvia contou que viu um carro perto do portão do apartamento. Ele parou perto de um poste de luz e 2 homens desceram. Ela estava certa de que eram os mesmos homens que tinham visto anteriormente. Leia não estava convencida, então elas apagaram todas as luzes e depois espiaram pelas cortinas. A princípio, só viam uma rua deserta, mas depois viram 3 homens descendo a rua. Seu carro não estava em lugar nenhum, talvez ele os tivesse estacionado em algum lugar. Eles estavam rindo e conversando alto. Eles também estavam olhando ao redor, examinando os prédios. Isso não era uma coincidência. Eles estavam literalmente perseguindo as garotas. Eles até podem ter seguido o carro, mas não conseguiram encontrar o apartamento exato. Todos estavam aterrorizados, especialmente Nancy e Jennifer, que tinham medo de que, de alguma forma, descobrissem o endereço delas. Leia sugeriu chamar a polícia, mas as outras não tinham certeza se tinha alguma prova de que os homens a tinham perseguido. Apenas alguns minutos se passaram quando ouviram uma sirene e viram uma viatura policial a certa distância. Isso fez os homens entrarem em pânico e correrem em outra direção. Depois, fugiram em seu carro. A polícia os perseguiu, mas as garotas não tinham certeza se foram pegos. Mais tarde, Jennifer descobriu que alguns moradores do bairro ligaram para a polícia sobre 3 homens bêbados causando distúrbios na área. Felizmente, nunca mais foram vistos no bairro. Na semana seguinte, uma colega de classe informou Sylvia de que 3 homens com a descrição dos perseguidores estavam assediando 2 adolescentes perto do cinema. Isso foi interrompido por algumas pessoas que passavam e que até então chamaram a polícia. Eles até tentaram sequestrar uma das meninas, mas não conseguiram e foram pegos. As garotas ficaram horrorizadas e foi a última vez que foram ver um filme tarde da noite. Não valia a pena o risco. Deixe seu like e se inscreva no canal. No verão passado, consegui um emprego no Sul, mesmo sendo estudante na cidade de São Paulo durante o resto do ano. Eu tinha meu carro comigo lá embaixo, então, no final de agosto, tive que dirigir de volta sozinho. Era uma viagem longa e eu sabia que provavelmente era demais para fazer em um único dia. Quando eu cheguei à metade, o sol já havia se posto abaixo do horizonte, deixando o céu com um profundo tom de índigo. A rodovia remota em que estava viajando parecia se estender para sempre. Os postes de luz eram poucos e distantes entre si, e quanto mais eu dirigia, mais isolado me sentia. Era por volta das 10 da noite quando ouvi pela primeira vez um homem sozinho à beira da estrada. Ele não estava pedindo carona nem parecia estar caminhando com algum propósito. Quando ouvi, ele simplesmente estava lá, parado à beira da estrada, olhando ao redor. Era um cara alto, vestido todo de preto, com um chapéu preto e cabelos vermelhos saindo dos lados. Ele também tinha uma barba vermelha curta, só o vi rapidamente, então não posso dizer muito sobre sua idade. Senti que tinha algo estranho naquele cara, mas segui em frente e pensei que seria o fim disso. Afinal, o que eu poderia fazer se houvesse problemas? Eu estava sozinho e desarmado. Continuei dirigindo, ansioso para colocar distância entre mim e aquele cara misterioso. No entanto, cerca de meio quilômetro à frente, outra pessoa apareceu. Essa estava no meio da estrada agitando freneticamente as mãos. Pisei no freio e parei a poucos metros dele. O homem não perdeu tempo e correu para a janela do meu carro, implorando por ajuda. Seus olhos estavam arregalados de medo e ele continuava olhando por cima do ombro, como se estivesse esperando que alguém ou algo estivesse chegando. Ele afirmou que estava sendo perseguido e que seu carro tinha sido roubado à mão armada. Ele até acrescentou que seu irmão foi levado junto com o carro. Apesar dos alarmes soando na minha cabeça, havia algo naquele cara que parecia genuíno. Uma coisa era certa sobre ele. Esse cara estava aterrorizado. Se ele estava fingindo, merecia um Oscar, com certeza. Eu sei que não se deve deixar estranhos entrarem no seu carro,
mas pensei que ele estava em perigo e realmente queria ajudar. Então, destranquei a porta e deixei o homem entrar. Não tinha sinal de celular naquele trecho da estrada. Caso contrário, teria chamado a polícia imediatamente. Dirigimos em silêncio por alguns minutos, a tensão no carro era palpável. Finalmente, quebrei o silêncio, perguntando onde ele precisava ir. Ele me direcionou para um posto de gasolina alguns quilômetros à frente, dizendo que era o único lugar que ele conhecia onde poderia pedir ajuda. Ao chegarmos ao posto de gasolina, o homem pulou do meu carro e correu para dentro para fazer a ligação. Fiquei no veículo enquanto esperava, peguei meu celular e descobri que tinha um pouco de sinal. Após cerca de 5 minutos, vi o homem sair da loja e começar a andar de um lado para o outro, perto da entrada. Ele estava tremendo e tenho certeza de que estava chorando. Foi então que soube com certeza de que ele estava falando a verdade. Ele teve todas as oportunidades de me roubar, mas não o fez, e ainda estava angustiado. Eu havia tomado a decisão certa. Sabia que a polícia chegou logo depois e falou com o homem. Eu assisti de longe, me sentindo cada vez mais deslocado. Não estava certo do que poderia fazer para ajudar, mas fiquei ali, caso precisassem de mim. Quando um policial se aproximou de mim para ouvir minha versão da história, contei tudo o que sabia, incluindo o avistamento do primeiro homem à beira da estrada, o homem que eu tinha pego. Ele ouviu isso e então interveio, afirmando que o primeiro homem que vi foi o mesmo que roubou a mão armada, levando seu carro e deixando-o lá. Já havia carros de polícia procurando na estrada, mas não fiquei sabendo do que aconteceu imediatamente. Em toda a confusão, sabia que não poderia mais dirigir naquela noite. Já era por volta das 11 da noite, então encontrei um hotel e tentei dormir. Na manhã seguinte, recebi uma ligação da polícia, pedindo que eu fosse à delegacia e identificar um suspeito. Quando cheguei lá, eles o tinham. Embora eu o tivesse visto rapidamente na estrada, ele era inconfundível. Antes de sair, perguntei se o carro do homem e seu irmão haviam sido encontrados. Não tenho certeza se a polícia deveria ter me dito isso, mas eles me contaram o que aconteceu naquela noite. O homem que eu peguei era de fato a vítima de um assalto. Ele e seu irmão pararam para ajudar um estranho que acabou os roubando a mão armada, levando o carro e os deixando lá. O carro foi encontrado abandonado em um campo. E o mais importante, o irmão do homem foi encontrado caminhando pelo lado de uma estrada rural por volta da meia-noite. Ele estava perdido e assustado quando o encontraram, mas sem ferimentos. Depois disso, fui liberado e cheguei em casa mais tarde naquela noite. Embora tenha tomado a decisão certa de parar, sei que foi uma jogada arriscada. Não havia nada impedindo aquele homem de me roubar, ou pior, então tive muita sorte dele ser genuíno. Ainda não sei porque o primeiro homem estava parado à beira da estrada, já que roubou o segundo homem. Mas, considerando o medo que vinha do segundo homem, acho que o homem de cabelos vermelhos estava o perseguindo. Ele deve ter desistido mais ou menos na mesma hora em que eu vi. Foi uma noite sinistra e confusa para mim, e estou feliz por ter conseguido ajudar uma pessoa necessitada. Deixe seu like e se inscreva no canal. Meu irmão e eu moramos no interior, e estávamos planejando visitar a família na capital. O trabalho tinha sido corrido para nós dois e trabalhávamos juntos para o nosso tio na época. Estávamos ambos tirando uma semana de folga para a viagem, e eram nossas primeiras férias em muito tempo. Saímos por volta das 3 da tarde em uma sexta-feira, ambos saindo do trabalho mais cedo, caso contrário estaríamos dirigindo durante a noite. Ainda seria tarde quando planejávamos chegar, porque era uma viagem de 9 ou 10 horas. O início da nossa viagem foi tranquilo, com céu limpo e uma rodovia aberta se estendendo diante de nós. O movimento na área geralmente não é tão ruim, então estávamos fazendo um bom tempo. No início estávamos conversando bastante, mas à medida que o tempo passava, nossa conversa diminuía e estávamos apenas ouvindo música. Já estávamos na estrada há horas e o sol estava se pondo naquele momento. O tempo mudou, nuvens escuras apareceram rapidamente, engolindo o último restinho de luz do dia. Então a chuva começou. Não foi apenas uma garoa, foi uma chuva torrencial que dificultava enxergar mais do que alguns metros à frente do carro. Diminuí a velocidade, segurando o volante com mais firmeza enquanto navegava pelo clima, cada vez pior. Pode ser realmente perigoso dirigir nessas condições, então sempre levo com calma quando isso acontece. A chuva estava caindo forte por quase meia hora quando algo chamou minha atenção na beira da estrada. Conforme nos aproximávamos, percebi que era uma pessoa parada na chuva.
encharcada da cabeça aos pés. Parecia ser uma mulher, e ao passarmos por ela, ela acenou para nós, um sinal claro de que ela queria uma carona. Eu hesitei por um momento, porque pode ser perigoso pegar estranho, mas deixá-la ali, no meio do nada, debaixo de um dilúvio, parecia cruel demais. Parei na frente da mulher e ela rapidamente se dirigiu ao carro. Ela abriu a porta traseira e entrou sem dizer uma única palavra. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que ela estava completamente encharcada, mas não parecia estar tremendo ou com frio. Estava a cerca de 15 graus lá fora, então não estava perigosamente frio, mas com esse tempo de chuva a maioria das pessoas estaria tremendo. Lancei um olhar para ela pelo retrovisor, mas seu rosto estava parcialmente obscurecido pelos cabelos molhados. Foi uma visão assustadora, mas não me preocupei com ela a princípio. Jefferson e eu nos sentimos bastante seguros de que, se ela fosse um problema, poderíamos lidar com isso. Para onde você está indo? Perguntei, tentando parecer amigável. Não houve resposta. Ela apenas ficou lá, silenciosa, olhando diretamente para a frente. Troquei um olhar com Jefferson, que deu de ombros como se dissesse: o que podemos fazer? Voltei minha atenção para a estrada e continuei dirigindo, pensando que ela falaria quando estivesse pronta. Mas isso nunca aconteceu. Minutos se transformaram no que pareciam horas. O clima no carro ficou tenso. Tentei novamente perguntando se ela estava bem. Mais uma vez, sem resposta. Naquela altura comecei a pensar que ela estava sob efeito de alguma droga, pois seu comportamento era tão estranho. Seus olhos estavam vermelhos e não acho que ela tenha piscado uma única vez desde que entrou no carro. Então, sem aviso, ela se lançou para a frente, entre os bancos dianteiros, com as mãos se estendendo em direção ao meu pescoço. Aconteceu tão rápido que mal tive tempo de reagir. Desviei, tentando afastá-la com uma mão enquanto mantinha o carro na estrada com a outra. Jefferson lutava com ela, tentando puxá-la para trás. O carro deslizou até parar na beira da estrada, a chuva ainda martelando sobre nós. Juntos, conseguimos empurrá-la para fora do carro e trancar as portas. Sentamos lá, ofegantes, tentando entender tudo. Olhei no espelho retrovisor e a mulher estava lá, atrás do meu carro, nos olhando. Engrenei a marcha e comecei a dirigir para colocar alguma distância entre nós e ela. Olhei para o meu irmão. Deveríamos chamar a polícia? Jefferson perguntou. Eu concordei, já alcançando o telefone. Passamos nossa localização e explicamos o que ela tinha feito, da melhor forma possível. O operador nos disse que alguém viria verificar a área e encontrar a mulher. Decidimos não apresentar queixa, porque não queríamos esperar. Realmente, só chamamos a polícia para garantir que alguém saísse para verificar como ela estava. Depois de desligar o telefone, olhei para o Jefferson. Ele estava segurando o braço direito, que estava fora da minha visão no banco do motorista. Perguntei o que havia acontecido, e então ele me mostrou. Havia 4 arranhões ensanguentados em seu braço. Parecia que ele tinha tido um encontro com o Wolverine do X-Men. Perguntei o que tinha acontecido e Jefferson me disse que ela o arranhou. A mulher deve ter tido as unhas afiadas como garras para causar esse tipo de dano ao meu irmão. Perguntei se ele queria ir ao hospital, mas ele disse que não. Continuamos com a viagem querendo nada mais do que chegar à casa do nosso primo. Já passava da meia-noite quando finalmente chegamos. Nossos primos mal podiam acreditar quando contamos o que aconteceu. No dia seguinte, Jefferson foi ao médico para tratar dos ferimentos no braço. Ele não precisou de pontos, mas teve que colocar alguns curativos por uns 2 dias. A polícia nunca entrou em contato conosco sobre o que aconteceu com a mulher, mas acho que ela estava sob o efeito de alguma droga forte. Havia algo nela que não estava certo, mesmo antes do ataque. Acho que foi o que ganhei por tentar ajudar alguém. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuidem!